Hoje eu vou falar sobre a crise energética na Europa, mas especialmente aqui na Holanda. Recentemente teve uma matéria, se não me engano, no Fantástico, sobre os problemas energéticos aqui na Europa. E até nessa reportagem eles falam especificamente de Groningen. E até alguém me mandou essa reportagem perguntando se era assim mesmo, se era verdade, não sei o quê. E aí eu resolvi trazer esse assunto aqui para o canal para contar um pouco dessa história, né? Eu vou deixar o link dessa reportagem aqui na descrição do vídeo, mas vou focar um pouco aqui mais na minha realidade, porque esse não é um assunto de agora ou da guerra simplesmente, é um assunto que já se arrasta há bastante tempo nessa Holandinha de Deus. Basicamente, o problema de gás aqui na Holanda já vem de bastante tempo, e eu me lembro muito bem que quando eu mudei para cá já tinha uma lei que, se não me engano, era a partir de 2021, toda casa que fosse construída na Holanda não poderia mais ter aquecimento a gás, não poderia mais ter gás, teria que ser tudo energia elétrica. Por quê? Porque já há bastante tempo que o governo vem correndo atrás de reduzir a dependência de gás da Holanda. Então, até na reportagem que eu citei, fala que a Holanda já foi um dos maiores produtores de gás do mundo, mas a gente começou a ter muitos problemas relativos à extração de gás. O principal deles foram terremotos. Sim, a gente tem terremoto aqui em Groningen até hoje. Acho que agora está um pouco menos, muito pelas coisas que o governo fez para reduzir a extração de gás. A gente fechou muitos campos de extração de gás aqui no norte da Holanda, que era a região onde mais tinha extração de gás em todo o país. Mas, né, isso aconteceu depois de muitos e muitos problemas, né? Que problemas que até hoje a gente está tentando contornar e resolver. Então, a região, por exemplo, onde meus sogros moram, é uma das regiões, na verdade, a segunda região mais afetada por terremotos causados por esse problema da extração de gás. Quer dizer, um terremoto causado pelo homem, né? E aí, muita gente, inclusive, perdeu a casa, porque teve problemas estruturais gravíssimos por causa dos terremotos, e a casa foi totalmente condenada. E aí é uma história que também já chegou para mim, né, que outras pessoas viram na internet, de gente que recebeu compensação, gente que não recebeu compensação e foi para a justiça. E isso é uma história, né, complexa, porque é muita gente, mas em resumo, o governo junto com as empresas deram compensações para as pessoas, só que qual que é o critério, né? O critério é uma avaliação técnica que foi feita nas casas. Então teve gente que recebeu compensações que equivalem ao realmente o prejuízo que elas tiveram com a casa, e que a gente conhece uma pessoa que inclusive teve perda total, digamos assim, na casa, e o governo alocou essa pessoa numa casa temporária, enquanto essa pessoa vai, né, demolir a casa e construir tudo de novo com o dinheiro, com a compensação que foi dada por causa dessa questão do terremoto. Então, assim, essa pessoa, por exemplo, foi uma das que foi bem compensada. Quer dizer, tem o inconveniente de ter que mudar para uma outra casa temporariamente para depois voltar para sua casa daqui a sei lá quanto tempo que vai demorar para construir, mas pelo menos financeiramente foram adequadamente compensados. Os meus sogros, por exemplo, receberam uma compensação para ajustar alguns danos que eles tiveram, que não foram coisas super graves, mas tiveram que fazer algumas reformas na casa por conta dos terremotos, e eles e os vizinhos entraram com uma ação conjunta na justiça pedindo uma reparação, porque naturalmente a casa perdeu valor por estar numa região afetada por terremoto, ninguém quer comprar uma casa lá, né? E aí eles pediram uma compensação, entraram na verdade com um processo na justiça pedindo uma compensação financeira. Então veja que teve compensação, não teve? Teve a compensação de sua casa tem um dano, vai custar tanto para corrigir esse dano, e essa compensação foi dada. Mas isso cobre todo o prejuízo? Não cobre, porque o valor da casa virou outro por causa desse problema do terremoto. E com isso as pessoas eventualmente foram para a justiça, entraram com ações e né, fizeram o que achavam que tinha que ser justo, correram atrás do que achavam que era justo. Mas, sim, é uma questão real, é um problema real, e é um problema que voltou à tona, principalmente em 2021, porque Dona Alemanha estava com um problema no gasoduto, um gasoduto que era para ter sido ligado, sei lá eu quando, que não aconteceu. Se não me engano, é o gasoduto com a Rússia, mas isso foi antes da guerra.
E aí, com a não ligação desse gasoduto, eles começaram a ter problemas de gás, porque eles também têm problemas de gás lá, de falta, a Europa inteira tem, né? Não é só a Alemanha ou só a Holanda. E aí, a gente tem um contrato com a Alemanha que a gente deveria fornecer gás para eles quando eles precisassem. Eu não sei da onde que meu namorado não conseguiu me explicar essa história, eu não consegui entender essa história, mas tem esse bendito contrato que era bastante leonino com a Alemanha. E com isso, a Alemanha, quando teve esse problema, veio para cima da Holanda e falou: escuta, você que vai resolver meu problema. E aí virou uma baixaria esse país. E começou um monte de protesto, porque para fazer isso, para atender essa demanda da Alemanha, a gente teria que religar os gasodutos, a gente teria que, na verdade, né, reativar os campos de extração que a gente parou de utilizar por causa dos problemas do terremoto. Tá entendendo o rolê? E aí os holandeses, naturalmente, com toda a razão, que não dá para tirar a razão deles, ficaram putos. Teve protesto pra caramba aqui. E isso tudo antes da guerra com a Rússia. E aí, com muito sacrifício, o governo contornou lá com a Alemanha. E aí, quando estava tudo querendo se estabilizar, o que aconteceu? A guerra da Ucrânia, né? Quem que fornece gás para a Europa? Quem fornecia muito gás para a Europa? A Rússia. Tinha um gasoduto pronto, entre a Rússia e a Alemanha, que estava para ser ativado quando Putin invadiu a Ucrânia. Tem um outro gasoduto também, que acho que era até no mar, não sei, agora não lembro exatamente qual é a história, mas que também foi totalmente paralisado. Tudo isso foi paralisado por causa das sanções que foram aplicadas na Rússia, o que aumentou o problema, né? Então, o preço da energia aqui na Holanda disparou loucamente, tipo, tá mais do que o dobro do valor que a gente pagava um ano atrás, por causa dessa, porque não tem, né, tem uma escassez gigantesca, tem uma incerteza principalmente gigantesca, né? Agora a gente tá chegando no inverno, e aí a preocupação é maior ainda, porque é o momento que a gente mais consome gás no ano, porque tá tudo frio, precisa esquentar as casas, e é super crítico. E, lógico, não só a Holanda, mas toda a União Europeia, né? Tá todo mundo unido buscando soluções para esse problema. A Holanda já não é de hoje que busca soluções para esse problema, então a lei de não construir casas mais que utilizem gás é uma das medidas que foram tomadas já há bastante tempo. A Holanda investe muito em energia eólica, porque nesse país venta que é uma desgraça, então o melhor lugar para ter energia eólica no mundo não existe. Então, eles só não constroem mais usina eólica porque acho que não tem mão de obra, não tem como, não tem braço para fazer mais, senão eles faziam mais, mas é uma coisa que acontece aqui a todo vapor, é construir usina eólica. Tem uma série de coisas, uma série de iniciativas que eles estão tomando para tentar resolver esse problema, não só para esse ano, mas de uma forma também mais constante, dependendo menos ou nada, na verdade, da Rússia, né? Mas a história da guerra é uma coisa que ninguém esperava, pegou todo mundo de calça curta e piorou uma situação que já não era muito boa, né? Uma outra coisa que o governo holandês também faz é incentivar muito a energia solar, apesar de ser um país que fica muito na penumbra nessa época do ano. Painéis de energia solar é uma coisa que também é muito popular, o governo distribuiu bastante subsídios esse ano para você comprar um painel solar e instalar na sua casa. A gente comprou o painel solar com subsídio do governo, então o painel solar saiu de graça. Então essa também é uma atitude para incentivar a geração de energia de uma forma sustentável e também de uma forma que cada cidadão, de certa forma, contribui com isso, né? A Holanda também constrói várias, que eles chamam de fazendas de energia solar, então tem vários lugares que às vezes eu passo na estrada e é um campo cheio de painel solar, que é tipo uma fazenda de painel solar mesmo. Enfim, a Holanda tem vários investimentos em energia sustentável, em coisas para se livrar cada vez mais do gás, mas é uma coisa que também não vai mudar do dia para a noite, que muitas casas ainda utilizam gás, e por mais que a gente também queira mudar, também queira entrar nessa onda que é mais sustentável, leva tempo e não é todo mundo que consegue responder a isso na velocidade que o governo precisaria. Mas enfim, tem essa crise rolando, estão correndo para resolver isso. Acredito que o ano que vem, por exemplo, isso vai estar assim, muito melhor resolvido. Para o aumento da energia elétrica, o governo também está dando benefícios, alguns benefícios para as pessoas que não estão podendo pagar a conta. Então, uma das coisas que eles tomaram atitude é que as empresas de energia elétrica não podem cortar a energia elétrica se as pessoas não pagarem a conta.
tem algumas regras, mas eles colocaram essa questão e estão distribuindo alguns subsídios para quem não tem condição, tem as regras, né, não é para todo mundo, mas para quem tem, né, salário menor, tem dificuldades financeiras, conseguir pagar a conta de energia, né, de gás principalmente, não ficar míngua nesse inverno. Mas tá uma situação ainda bastante estressante em relação a tudo isso aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu joinha para ajudar aqui no meu engajamento, ajudar o canal a andar. E muito obrigada por me assistir.